O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperaram a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram, e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Meus irmãos, nesse terceiro domingo do Advento, o Evangelho nos apresenta a história de João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Quando a gente escuta falar da concepção de Jesus, o anjo diz a Maria: vá até a casa de Isabel, pois já está grávida de 6 meses. Então Maria vai até Isabel e ela está grávida de João Batista. Quando João Batista, no ventre de Isabel, encontra Jesus no ventre de Maria, Isabel diz: a criança se mexeu em meu ventre. Então eles tinham uma proximidade, um parentesco, desde a concepção, desde a gravidez. Depois, na sua primeira juventude, João Batista consagra sua vida a uma prática judaica chamada de nazireato, que era uma espécie de entrega total a Deus, a evangelização. Então aqueles homens que se entregavam ao nazireato deixavam os cabelos crescer, a barba crescer, e levavam uma vida de extrema dificuldade, jejum, etc. Nesse momento João Batista se muda para o deserto, onde ele usa roupas com vestes, com pelos de animal, peles de animais, comendo gafanhotos, leva uma vida miserável. E é nessa vida que ele começa a cumprir a profecia que Isaías fez 700 anos antes. Se nós formos lá no livro de Isaías, nós veremos que o profeta diz que antes de Jesus, antes do Messias, haveria um homem que anunciaria a vinda de Jesus. E Isaías diz assim: este homem é a voz que clamará no deserto, ou seja, aquele que vai se mudar para o deserto, preparando o povo para a vinda de Jesus. Esse homem é João Batista. E quando João Batista se encontra com Jesus, batiza Jesus, logo depois ele dá a mais preciosa das definições sobre Jesus. João Batista sobre Jesus diz:
Eis o Cordeiro de Deus. Essa definição sobre Jesus é dada por João Batista. O Cordeiro que nós invocamos em toda missa era um animal que os judeus costumavam sacrificar como forma de purificação dos pecados. Então os judeus levavam cordeiros, que são animais mansos, que são animais dóceis, até o altar e imolavam o cordeiro. Imolar o cordeiro é pegar uma lança, fincar no seu peito, o cordeiro sangrava no altar, ele sangra sem gritar, ele aceita a morte, então ele vai sangrando lentamente até morrer. Os judeus faziam esses rituais, inclusive na Páscoa. Então, João, se encontrando com Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, porque este homem irá sangrar passiva e pacificamente até a morte. E aqui é que nós precisamos entender com mais detalhe, com mais profundidade, esse mistério da nossa fé, o mistério do Cordeiro que João Batista anuncia. Meus irmãos, o Cordeiro de Deus para nós hoje é a Eucaristia. E quando Jesus institui a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo, que será entregue por vós, fazei isto em memória de mim. No hebraico, memória não significa apenas uma lembrança, não significa, façam isso daqui para lembrar de mim. Não, memória no hebraico, a tradução, é o termo que nós temos no português, não é o melhor, mas é o que temos. Memória no hebraico significa, vivam isso de novo, atualizem isso, revivam isso, vivam isso de novo por mim. Então o que Jesus diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, vivam este sacrifício de novo por mim. Portanto, primeira coisa que nós precisamos saber, meus irmãos, na Eucaristia, na comunhão, nós não estamos celebrando a ceia da Quinta-feira Santa, nós estamos celebrando a sexta-feira, 15 horas da tarde, quando Jesus morreu. A comunhão para nós católicos não é uma repetição da Santa Ceia da quinta-feira, é a atualização do sacrifício. A comunhão é o sacrifício do Cordeiro, é reviver o Cordeiro. Por isso, inclusive, que a igreja consagra o pão e depois o vinho, corpo e sangue. Por que corpo e sangue não são consagrados juntos? Por que o padre não pega o corpo e mistura no sangue? Por que o pão e o vinho não são misturados? Por uma razão muito simples e ao mesmo tempo profunda. É que o sangue, quando está no corpo, é porque existe vida. Um corpo sem sangue está morto. Então a igreja consagra o corpo e o sangue separadamente para ressaltar que ali está o sacrifício, ali está a morte, porque é o momento em que o sangue se separa do corpo para destacar que ali o corpo morre. E acontece então aquilo que chamamos da transubstanciação. Meus irmãos, em outras denominações cristãs, não há Eucaristia, não há comunhão, inclusive há uma distorção da própria comunhão, porque faz-se um ritual de ceia, um pão, um suco, isso é a ceia, isso não é o sacrifício. Portanto, nós precisamos saber que estamos nos preparando para a vinda do Cordeiro, para a vinda daquele que se sacrifica. Mas vamos dar um passo além, vamos mais fundo, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, é quem consegue classificar de modo mais sublime o mistério da Eucaristia. Meus irmãos, Tomás de Aquino foi tão fundo
tão fundo que foi canonizado pela igreja sem ter feito nenhum milagre. Isso é raríssimo. É porque ele conseguiu decifrar e explicar Deus com tanta profundidade que só alguém que contemplasse a Deus seria capaz de fazer isso. Para se ter uma ideia, Tomás de Aquino é considerado doutor da igreja. Bilhões e bilhões e bilhões de católicos já passaram por esse mundo. Apenas 37 pessoas são consideradas doutores e doutoras da igreja. Tomás de Aquino é um deles. E ele consegue explicar o mistério da Eucaristia. Recorrendo a Aristóteles, vamos dar um passo atrás. Vamos entender o Cordeiro. Vamos entender a nossa fé. Em Aristóteles existem dois conceitos fundamentais. Um chamado substância e outro chamado acidente. Substância é aquilo que define o ser. Então você é um ser humano, você tem substância de ser humano. Você é um ser humano, isso é a sua substância, é o que define o seu ser. A árvore é árvore, o cachorro tem substância de cachorro. A substância é o que define o ser. O acidente é a característica eventual. Exemplo, este microfone é preto. Essa cor preta só existe porque existe microfone. Se não existiria esse microfone, não existiria cor. É uma característica eventual, é um acidente. Veja o que diz Tomás de Aquino. Quando o pão é elevado, quando o vinho é elevado, a substância muda, o acidente permanece. Então a substância muda, o pão deixa de ser pão e vira corpo, ainda que se permaneçam as características aparentes. Muitos irmãos de outras denominações cristãs dirão: ora, esse pão continua sendo pão, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem jeito de pão. Como é que vocês podem dizer que isso é corpo? Então, é muito simples, porque não foi o acidente que se mudou, foi a substância. Por isso, transubstanciação. Tem cheiro de pão, tem jeito de pão, tem gosto de pão, mas não é mais pão. Porque o que mudou neste milagre é a substância. Por isso, meus irmãos, é que agora é Deus. Jesus nos pede para viver esse sacrifício de novo. E Ele nos pede para reviver esse sacrifício. E é por isso que neste momento que nós fazemos adoração. Grave isso, o católico só adora a Eucaristia. Muitos dirão: não, os católicos adoram imagens. Afinal de contas, o católico louva, o católico beija, o católico canta para imagens. Não. A adoração para a Igreja Católica é o culto único para o sacrifício de Jesus. Por isso nós só adoramos quando existe hóstia no altar. É a latria, o culto a Deus, e Deus está na Eucaristia. Nós só adoramos quando há Eucaristia. Todo o resto é veneração, é dulia, é um culto. E essa confusão acontece muitas vezes, meus irmãos, porque em outras denominações cristãs, adoração significa um monte de coisa. Adoração significa louvor, adoração significa cantar, adoração significa viver de um jeito diferente. Para nós não. Para nós adorar é culto ao Deus vivo na Eucaristia, só neste momento. Qualquer outra coisa para nós não é adoração. Por que eu falo tudo isso? Porque se nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus, nós precisamos saber o que nós estamos esperando, quem nós estamos esperando. Esse Cordeiro que vai se sacrificar de novo e que pede para que a gente viva de novo esse sacrifício. Por isso nós precisamos preservar, proteger, defender, militar pela missa, pela Santa Missa,
O advento, assim como na quaresma, é o momento em que a gente precisa ir mais à missa e defender a missa. Meus irmãos, o católico deve ter uma verdade muito clara no seu coração. Existem 2000 anos que nós celebramos esse Cordeiro. Não faça na missa aquilo que nós não faríamos diante da cruz de Jesus. Porque a missa é a celebração do sacrifício. A Eucaristia é a atualização do Calvário. Então nós não devemos fazer e não devemos permitir que se faça na missa aquilo que não faríamos aos pés da cruz. Então é muito simples. Muitas vezes vão propor mudanças no rito. Meus irmãos, você dançaria no Calvário em frente a Jesus sangrando? Não, então não é para dançar na missa. Você faria batucadas culturais de sincretismo religioso em frente a Jesus no Calvário? Não, então não é para fazer na missa. Você falaria de política e pediria voto a Nossa Senhora aos pés da cruz? Não, então não é para fazer na missa. Você defenderia ideologias deste mundo enquanto Jesus dá o seu último suspiro no Calvário? Não, então não é para fazer na missa. E não se trata de um radicalismo da nossa parte, se trata de proteger o que há de mais sagrado. Não que essas coisas não sejam importantes, mas são da porta para fora, não é na hora da missa. Na hora da missa é sacrifício, é Calvário, é atualizar, é reviver o sacrifício de Jesus. Fazer isto em memória de mim, eis o Cordeiro de Deus. Nós precisamos defender isso, proteger isso, para estarmos prontos para aquilo que João no Apocalipse nos diz. Se nós formos no último livro da Bíblia, João, agora o evangelista, diz que a cena final será o que ele chama de núpcias ou bodas do Cordeiro. Meus irmãos, eu vou ler aqui um pequeno trecho de Apocalipse 19, sobre como que João diz que será o fim dos tempos, depois de toda a destruição do mundo, etc. Veja: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque se aproximam as bodas do Cordeiro. Sua esposa, a igreja, sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puro e resplandecente. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Ora, toda missa você escuta essas mesmas palavras. Nós ouviremos hoje aqui, pelo ministro: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Essa frase vem lá do Apocalipse. A igreja que se prepara para a vinda de Jesus é a igreja que revive com profundidade o sacrifício de Jesus. Porque quando ele se sacrificar novamente diante de nós, nós nos preparamos para a sua chegada. Nós escutamos essas frases que são proféticas toda a missa, às vezes sem nos darmos conta de que estamos ouvindo as palavras da última ceia que virá no Apocalipse. Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, nos preparemos. O advento não é só o preparo para o Natal, um preparo para um momento de celebração. Não, o advento é o preparo para aquele que vai vir se sacrificar eternamente. E veja que lindo, como é lindo ser católico, né? Aqui as coisas não são inventadas do nada. Nessa cena do Apocalipse, o Cordeiro aparece. O Cordeiro, ele está imolado, ele tem uma lança que transpassa o peito. No Apocalipse de João, o Cordeiro
aparece imolado, ele está de pé, com uma lança no peito, ele sangra, mas agora ele não morre mais, porque esse sacrifício se atualiza eternamente, mas agora o cordeiro não morre mais. Vejam que lindo, meus irmãos, o primeiro milagre de Jesus foi numa boda, nas bodas de Caná. A Páscoa de Jesus é o cordeiro que se entrega, e o fim dos tempos é o cordeiro que continua convidando a sua igreja para celebrar o seu sacrifício. Portanto, peçamos a Deus que este advento não seja apenas um preparo para uma celebração que todo ano acontece nas nossas casas, não. Que seja um momento para nos aprofundarmos de fato, para entendermos o sacrifício de Jesus e tentarmos ser um pouco mais dignos disso. Nós somos convidados. Nós somos convidados. Precisamos estar um pouquinho mais à altura dele, para vivermos o milagre que acontece diante dos nossos olhos em cada missa. Feche os teus olhos por um instante e peça ao Senhor a graça de ser fiel a tudo isso que Ele nos confiou. Ele nos confiou este mistério, Ele nos confiou essa graça, Ele nos confiou tanto, e nós muitas vezes não damos o devido valor. Peçamos ao Senhor neste momento a graça do entendimento para defendermos a nossa fé, para darmos o testemunho correto. Só se ama aquilo que se entende, só se ama aquilo que se conhece. Portanto, que neste advento nos alegremos por mais uma vez recebermos Jesus no Natal, recebermos o Cordeiro que nascerá para mais uma vez se entregar por nós. Que Ele nos fortaleça a nossa fé contra os ataques deste mundo, fortaleça a nossa igreja contra os ataques deste mundo, fortaleça a nossa doutrina contra os ataques deste mundo. Para que ontem, hoje e sempre possamos reviver a sua entrega, o seu sacrifício, o seu Natal. Dá-nos força, Senhor, para sermos esta geração que entregará para a próxima uma igreja ainda mais firme, ainda mais convicta, ainda mais fiel, ainda mais vigilante. Fortalece-nos, Senhor, na missão de preparar o Teu reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus